Glória a Deus. Meu irmão, você descobriu para que foi criado? Foi criado para o louvor de Deus. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu, o dele, o louvor dele. Então Deus espera que nós sejamos de tal modo que toda a nossa vida seja motivo de louvor, de adoração e de engrandecimento do nome do Senhor. Por isso o Senhor nos orienta a andarmos de maneira bem correta diante dEle, e que todas as nossas ações sejam para o louvor do Senhor. Como Deus se agrada, como Deus fica maravilhado. Nós estamos estudando, meus irmãos, a respeito da situação financeira do cristão, a vida financeira do cristão. Volta e meia você descobre um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, com problemas financeiros, com problemas de pouco dinheiro, ou melhor dizendo, com problemas de gastos excessivos. O Senhor Jesus nos ensinou, quando mandou uma mensagem para o soldado de Israel e para os soldados romanos, e disse-lhes: diga para o soldado que viva do seu soldo, ou seja, viva do que ganha. E a gente ignora este princípio da palavra de Deus, e volta e meia a gente gasta mais do que o que ganha. E quando a gente gasta mais do que o que ganha, a gente se inflaciona, a gente fica devendo. Ah, mas foi no crediário, mas está devendo, tem que pagar, vai diminuir. Então, se eu ganho R$2.000 por mês, eu não posso comprometer 2.500, vou ficar devendo 500, não posso comprometer nem os 2.000, porque é prudente que eu tenha uma reserva técnica, pelo menos 15% a 20% para as emergências. Todos nós temos emergências, e essa instrução sobre a economia doméstica é muito importante. Mas, infelizmente, você encontra servos de Deus com dívidas excessivas, às vezes atribulando os outros, atribulando a família, porque entrou por esse caminho apertado, e é um caminho que vai ficando mais apertado ainda. Daqui a pouco é um funil bem apertadinho, e muitas vezes é um caminho sem volta. E a palavra de Deus nos ensina, primeiro, como nós nos mantermos vivendo dentro das nossas possibilidades, dentro do que nós temos. Os antigos, eles diziam que eu só posso colocar o chapéu onde a minha mão alcance para tirar. Se eu colocar mais alto, eu vou ter que pedir ajuda, dar um pulo, subir numa cadeira. E outros também dizem, com a sabedoria popular, que o cinto aperta e quem sente é quem está com o cinto. Por isso a gente é que sabe o que pode gastar, a gente é que sabe o que pode aplicar nas nossas necessidades. Necessidades nós sempre vamos ter. Essa é o grande foco, é o grande boom da economia. Os recursos sempre serão pequenos e as necessidades sempre serão grandes. As necessidades sempre serão maiores do que os recursos. Porém, uma boa administração financeira, mesmo tendo poucos recursos, consegue fazer com que a gente durma em paz, durma tranquilamente. Então nós vimos como era o sistema financeiro dos filhos de Israel. Nós vimos como eles contribuíam com várias ofertas, além dos dízimos de tudo que eles ganhavam.
E eles contribuíam porque havia um compromisso entre Deus e eles e Deus. E nós mostramos que das 12 tribos de Israel, 11 tribos receberam herança na terra prometida. Receberam casas, receberam vinhas, receberam sítios, receberam fazendas. Mas uma tribo só recebeu a moradia, não recebeu sítio, não recebeu fazenda, não recebeu vinha, porque essa tribo foi escolhida por Deus para trabalhar no serviço sagrado. Eram os levitas, que eram os sacerdotes, os auxiliares de sacerdotes, e de onde saía também o sumo sacerdote. Esta tribo vivia dos dízimos das outras tribos. Quando as outras tribos estavam alegres e felizes, elas traziam o dízimo do Senhor e entregavam à tribo de Levi. Quando eles estavam fracos na fé, eles não traziam, o ministério sofria e eles também sofriam. Esta norma, ela permanece até hoje. Nós vamos continuar hoje vendo que quando a espiritualidade do povo estava baixa, o povo retinha a contribuição. Quando o crente está fraco na fé, carnudo, só carne pura, ele tem raiva de contribuição, ele fala mal de contribuição, ele até persegue os contribuintes, porque está na carne. E quem está na carne não comunga das coisas do Espírito. Mas quando eles estavam espiritualmente bem, eles tinham o maior prazer de contribuir conforme estava previsto na lei do Senhor, na norma do Senhor. É interessante também, meus irmãos, que sempre que a nação de Israel sonegou a contribuição, ela entrou em decadência. E sempre que ela manteve a contribuição, ela foi bem-aventurada. É importante notar que nos nossos dias a gente vê coisas desse jeito também. A gente vê aquela família, aquele irmão, aquela irmã que às vezes até tem uma renda pequena, mas é contribuinte, fiel do trabalho do Senhor. E aquela pessoa que às vezes tem uma renda grande, comparando com aquela outra, e vive atolada, porque não é contribuinte. É um sufoco, é um sufoco. Você chega na casa de um irmão que é contribuinte com a obra de Deus, é tudo arrumadinho. A sala está na sala, o quarto está na sala, no quarto, a cozinha está na cozinha, as coisinhas estão tudo arrumadinhas, os armários, a geladeira, o fogão, a lavadeira de louça, a máquina de lavar roupa, está tudo no lugarzinho certo. Mas chegue na casa de um camarada, que não é contribuinte da obra de Deus, que é tudo desorganizado. A sala está lá na cozinha, a cozinha está no corredor, o corredor está na sala, o quarto está lá no outro canto, é tudo desorganizado, tudo desarrumado, é um Deus nos acuda. Chega menino, corre, tira aquele dali, puxa aquele banco, traz aquela cadeira, está tudo desorganizado. Porque a pessoa se desorganiza também emocionalmente, porquanto não atende a esse projeto da palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos prosseguir. A grande decadência espiritual dos filhos de Israel revelavam a sua desorganização. Quando contribuímos, revelamos avivamento espiritual, pois contribuir é um ato de espiritualidade, sendo também uma espécie de termômetro para medi-la. Só contribui se estiver alegre com Jesus. Se não tiver, inventa qualquer coisa.
Aí pode ser pastor, pode ser evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, diaconia, pode ser quem for. Se não estiver espiritualmente afinado, não tem coragem de se desprender e dar aquilo que é de Deus, que é do trabalho de Deus, porque é afetado pelo pecado da usura, da avareza, do olho grande. Aí tem gente que diz assim: eu não vou entregar o dízimo do Senhor, não vou dar o meu dízimo, e eu quero até que os irmãos se lembrem que o dízimo não é nosso, o dízimo é do trabalho de Deus. Quando eu levo à casa do tesouro, o dízimo é a parte do trabalho de Deus, o que a Bíblia, a palavra nos ensina. Eu não vou levar porque é muito pouco, está certo. Aí quando ganha muito, vixe, eu não vou levar não porque é muito. Quem não é fiel no pouco, diz a Bíblia, também não é fiel no muito. E quem não é fiel, vive uma vida de altos e baixos. É um mês empregado, o outro desempregado. É 6 meses empregado, 6 meses desempregado. É uma semana empregado, 2 desempregados. É uma semana com os bolsos cheios de dinheiro, outra semana só com vento nos bolsos. Porque isso faz parte da espiritualidade. O espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito, também nessa questão de contribuição. De sorte que se eu deixar que o meu espírito vença essa luta, serei bem-aventurado. Você pode imaginar o drama daquela mulher, aquela viúva de Sarepta, que nem judia ela era, ela não pertencia à linhagem de Israel, ela era de outra nação, ela era cirofenícia. Quando o profeta disse: vá pegar água para mim, ela foi. Ele disse: ei, volte aqui, traga também um bolo. Ela disse: não, senhor, não tem bolo para o senhor aqui não, estava na carne, só tem um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Nem fé a viúva tinha, vamos morrer porque não tem mais o que comer. E o profeta disse: vá, faça um bolo pequeno para mim e traga, e depois faça para você e para o seu filho. Você imagina o que não passou pela cabeça dela? Ela viúva, carente, necessitada, só tinha um restinho de farinha, um restinho de azeite, já estava sentenciando a si mesma. Ela disse: eu vou morrer depois que eu comer esse bolo. E aquele homem que ela não conhecia, talvez até tivesse ouvido falar, mas não conhecia, disse: faça primeiro para mim. Em milésimo de segundo, quantos pensamentos não passaram pela cabeça daquela mulher? Até que ela permitiu que o Espírito vencesse a carne. Aleluia! Ela permitiu ser guiada pelo Espírito. Glória a Deus. Foi e fez e trouxe. E a Bíblia diz que nunca mais, enquanto houve seca, nunca mais faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Foi uma provisão permanente. O Senhor proveu permanentemente. Ela despreocupou-se e ainda hospedou o profeta. Mas imagine o drama que ela não sofreu antes de tomar aquela atitude. Meus irmãos, quando deixamos de contribuir, deixamos também de proteger o que Deus nos tem dado. A contribuição serve também como proteção. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 3 a 6. Abra aí a sua Bíblia, vai estar aqui na tela.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, pensem, analisem, vejam, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Desaparece. Se o saco tiver furado, você bota o produto por cima e o produto vaza por baixo, desaparece. Eu não sei se alguém aqui já experimentou isto. Meu Deus, o meu salário desse mês não deu para nada, parece que voou. Glória a Deus. Meu Deus, o que eu faço? E aí é levado a ir a outro lugar, a outra coisa. Vamos ler também um texto em Joel, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz Joel, capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. São devoradores espirituais, que quando nós não nos protegemos nessa área, eles começam a cortar, eles começam a gerar destruição, eles começam a minimizar o que Deus tem nos concedido. Por nós não protegermos, por nós não guardarmos, por nós não cercarmos, por nós não cumprirmos a palavra e por nós não darmos a proteção de vida. A oração não protege nessa área, o jejum não protege nessa área. Sabe o que é que protege nessa área? É cumprir a palavra de Deus, conforme está em Malaquias, capítulo 3 e versículo 10, salvo engano. Malaquias 3. Olha o que diz Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, aleluia, e não derramar sobre vós uma bênção tal, glória a Deus, uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Noutra tradução, que vos advenha uma maior abastança. O que protege é isso aqui. Bota o versículo seguinte, meu filho, por favor. Escute aí. E por causa de vós, repreenderei quem? Repreenderei quem? Por causa da minha atitude, de eu vencer espiritualmente a minha carne, que não quer que eu contribua para a obra de Deus, e eu vencer os inimigos do trabalho de Deus, que nem contribuem e lutam com os que contribuem, pela minha atitude, por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é Bíblia e nós temos na nossa mão, e isto está nas nossas mãos, louvado seja Deus. Assim, meus queridos irmãos, é importante eu analisar, você analisar, nós analisarmos como está o nosso comportamento diante dessa questão tão importante, que às vezes nós nos deixamos levar pela conversa de um, pela conversa de outro,
pelo comentário de um, pelo comentário de outro, e desprezamos a palavra de Deus, e desprezamos quem fala para nós, que é o Senhor nosso Deus na sua palavra. O Mestre Divino, Jesus Cristo, confirmou a prática da contribuição, pois ele próprio deu o exemplo. Seu ministério foi mantido com a contribuição das pessoas. A contribuição era praticada também por vários grupos religiosos do tempo de Jesus. Você vai encontrar aquele crente sentado no banco da igreja, dando até glória a Jesus, que diz: não, Jesus nunca falou em contribuição, isso é conversa do pastor, o pastor quer dinheiro, porque essa é a armadilha do diabo, é dizer que o pastor quer dinheiro. Eu não quero dinheiro de vocês não, Deus me guarde. Se eu precisar de uma oferta, eu peço para mim. Nunca precisei até hoje, graças a Deus. Se eu precisar, eu peço, mas não vou usar a palavra de Deus para pescar dinheiro para mim. Eu uso a palavra para ensinar a igreja a ser cumpridora dos seus deveres. Jesus não deu um dia de serviço para ninguém, para ganhar dinheiro. Aquela história que aquele pastor inventou, que Jesus, quando assumiu a carpintaria do seu pai adotivo José, e que Jesus dizia assim: como é que você quer o móvel? Eu quero assim, apareça móvel, o móvel aparecia. Aquilo é história para boi dormir, é a história de carochinha, nada a ver não, aquilo ali não existe. Não temos histórico de que Jesus tenha trabalhado inclusive como carpinteiro. Ele até talvez soubesse fazer alguma coisa, mas a missão dele não era ser carpinteiro, o reino dele não era deste mundo. Agora Jesus tinha uma missão, um ministério, e esse ministério tinha 12 apóstolos, que deixaram suas obrigações, deixaram suas redes, deixaram seus trabalhos, e passaram a seguir Jesus, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, onde Jesus ia, eles iam também. Esses homens precisavam de tomar o café da manhã, glória a Deus, precisavam pegar pelo menos o almoço ao meio-dia, glória a Jesus, e o jantar à noite. Mas tem gente que pensa que Jesus e os apóstolos não comiam, ou então só comiam o vento, igual a camaleão. Não, eles precisavam almoçar, merendar, jantar, ceiar, tomar água, calçar e vestir e morar. E para fazer tudo isto é preciso recurso. Agora, o Senhor Deus levantou um grupo de mulheres, servas de Deus, mulheres que foram beneficiadas com a alegria da salvação, mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus, mulheres que aceitaram Jesus como Salvador, mulheres da alta sociedade, outras lá da ralé. Enquanto tinha alguém da corte, tinha a Maria Madalena, que estava no prostíbulo e ainda tinha 7 demônios. Jesus repreendeu os demônios, salvou a Madalena, ela juntou-se às outras mulheres, e estas mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus. Jesus tinha uma tesouraria. Quem era o tesoureiro? Infelizmente era um elemento que não merecia. Infelizmente era o Judas que era o tesoureiro, e ele metia a mão nas ofertas do ministério, e ele destinava para outro plano, ele desviava a finalidade. Era tão avarento aquele infeliz, que ainda vendeu Jesus por 30 moedas, embora delas não tenha tido nenhum proveito. Assim também, meus irmãos, é a obra de Deus, é o trabalho de Deus, precisa dos recursos, e para a igreja não andar com o pires na mão, na porta de um, na porta de outro. Seria bonito a igreja na porta de João, de José, de Pedro, de Antônio: ei, ajuda aqui a igreja, ei, aqui a igreja, ei, a igreja, como fazia certa religião antigamente, era a esmola,
e para incentivar o povo dizia a esmolinha para o santo, a esmolinha para o santo, a esmolinha para o santo. Hoje ela deixou de fazer isso, hoje ela pede a dízimo, e hoje o elemento lá prega e diz, se não der o dízimo está roubando a Deus, e os católicos acham bom eles dizerem assim, porque eles vão dar o dízimo. De sorte que a contribuição também era praticada por outros grupos religiosos. Naquela oração do publicano e do fariseu, você lembra? Que o fariseu orava e dizia, Senhor, eu sou até diferente aí desse publicano, eu faço isso, faço aquilo outro, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, de toda a minha riqueza. O produto que ele cita ali era produto de alto luxo, mas ele fazia de uma maneira que não agradava a Deus. Além de Jesus ter sido sustentado no seu ministério por essas santas mulheres, eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado grupos de pessoas, homens e mulheres, santos e santas de Deus, que sustentam a obra do Senhor nos nossos dias, sustentam do jeito que pode, não é do jeito que é necessário, mas é do jeito que podem, e eu louvo a Deus por isso, pelos fiéis, pelos que são contumazes, pelos que não negam, pelos que amam a obra, pelos que valorizam a obra, pelos que glorificam a Deus, pelos que agradecem a Deus pelo projeto salvífico. Eu louvo a Deus. Temos dificuldades? Temos limitações? Temos, porque há muitos que ainda não entenderam, ou ainda não se converteram, ou ainda estão na carne, mas já tem muitos que entenderam, que se converteram e que estão no Espírito. Jesus censurou um certo grupo que fazia uma parte e não fazia a outra. Eles se regozijavam de contribuir, de dar o dízimo, de fazer visitas às viúvas e aos órfãos, mas deixavam de cumprir as outras obrigações. Jesus ensinou-lhes que deveriam dizimar, mas também cumprir as outras exigências da palavra de Deus, uma vez que o cumprimento de um requisito não invalida o outro. Então o cristão precisa ser completo, da cabeça aos pés, tem que cumprir o que está previsto na palavra do Senhor nosso Deus. Também na oração do fariseu, eu já falei. No Novo Testamento, trata a contribuição financeira com mais abrangência, dando-lhe conotação especial. Quando a gente lê Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, a gente vê que a igreja primitiva criou um sistema de contribuição diferente. Vamos ler o texto. Olha o que diz o texto. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Se diz que foi a igreja mais alegre, foi a primitiva. Se diz que foi a igreja mais fiel, foi a primitiva. Se diz que foi a igreja mais abençoada, foi a primitiva. Se diz que foi a igreja que mais contribuiu para o reino de Deus, foi a primitiva. Olha como é que era a igreja primitiva. Ninguém tinha nada seu em comum. É diferente dos nossos dias, meus irmãos. E isso às vezes incomoda. Hoje tem gente que esconde, mas esconde. O pessoal diz, olha, fulano escondeu debaixo de 7 capas. Não,
Hoje é 70, é 170, é 250, é 1000 capas. O sujeito esconde até a última gota, esconde, pensando que está fazendo alguma coisa boa, escondendo as coisas da obra de Deus. Ninguém é obrigado a fazer nada pela obra de Deus, mas Deus também não é obrigado a abençoar ninguém. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. A Bíblia diz assim, o Senhor diz, na sua palavra, eu amo os que me amam. A Bíblia diz que o Senhor abençoa aqueles que estão do seu lado, porém aqueles que Ele aborrece envilecerão, serão desprezados, diz a Bíblia. Está lá na Bíblia. Aí eu aceitei Jesus como Salvador, lá no mundo eu vivia gastando do jeito que eu queria, muitas vezes até o da família eu gastava, muitas vezes até do sustento da esposa, dos filhos, eu gastava com coisas que não são interessantes. Agora que eu sou crente em Jesus, eu vou questionar a Bíblia. Agora que Jesus me chamou para ser um salvo, eu vou questionar a palavra de Deus. Eu vou questionar a igreja, questionar o pastor. Oh, meu irmão, vai te converter de novo, porque o céu nos espera, o céu nos aguarda, e para o céu nós não vamos levar nada do que a gente construir ou operar aqui, a não ser as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas intenções, o nosso comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Este sistema não prosperou, porque logo apareceram os desleais, logo o pessoal do olho grande apareceu. Quer ver? Vamos ler Atos, o texto é grande, é Atos 5, de 1 a 11, mas eu cito, vocês conhecem. Um certo Ananias, já pegaram a dica, não já? Um certo Ananias, casado com uma certa Safira, eles tinham uma propriedade, e eles conseguiram o salvo-conduto do governo para vender a propriedade, porque era para depositar aos pés dos apóstolos. Como era herança de família, eles tinham que ter uma autorização do governo para vender, para aquela finalidade, para a filantropia da igreja. Aí acharam bacana, pegaram a autorização, encontraram o comprador, venderam e disseram assim: vamos combinar, Safira, eu vou dizer que a propriedade foi vendida pela metade do valor, e tu diz também, sim, porque a gente pega metade do valor e retém para a gente, e a outra metade a gente dá aos apóstolos, e eles engolem, e resolvido o problema. Aí lá vem o Ananias, a sacolinha dele. Bom, Pedro, glória a Deus, olha aqui uma bênção, uma bênção. No texto pessoal, come a metade da bênção, come 2/3 da bênção. Aqui a bênção, viu? Aqui a bênção. Que foi? Propriedade, nós conseguimos, está aqui, é para a obra da filantropia. Aí o Senhor revela a Pedro e diz: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração com essa mentira. A propriedade não era tua, você não tinha obrigação de vender, não, era sua, mas já que você fez o voto, já que você tomou a decisão, você tinha que cumprir, sabe? Você não mentiu aos homens, não, você mentiu a Deus, se referindo ao Espírito Santo. Ananias, a tua sentença é cruel. Pedro, é cruel, a tua sentença vai morrer. Caiu e morreu. Aí daqui a pouco chegou a Safira, e Pedro disse: Safira, vocês venderam aquela propriedade, portanto? Foi sim senhor, pastor Pedro, e nós já trouxemos a oferta para cá. Minha filha, os rapazes que sepultaram o teu marido estão aí, vão te sepultar também. Vocês criaram um projeto mentiroso, enganador.
Meus irmãos, eu tenho até medo de quantos sepultamentos eu tinha que fazer aqui por semana, viu? Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor sustou essa punição. A pessoa fica morta espiritualmente, fica cega, a mente fica bloqueada. Por isso que o sistema não prosperou, porque apareceram aqueles exploradores querendo tirar vantagem do trabalho de Deus. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele deu uma palavra e disse: quem não quiser trabalhar também não coma, se não quer trabalhar também não tem direito à comida. Devemos, meus irmãos, ajudar a obra de Deus e não tentar extorquí-la, e não tentar tirar proveito. A igreja do Senhor, ela não tem renda extra de lugar nenhum. Se você pensa que os poderes públicos ajudam a igreja, não ajudam. Os poderes públicos só querem a igreja na época das eleições para pedir o voto. E às vezes tentar corromper alguém comprando o voto. As empresas não ajudam também a igreja. É fato raro uma empresa fazer uma ação para uma igreja. Como a igreja sobrevive, pelo amor de Deus? Mão na consciência. A igreja sobrevive com a contribuição dos seus integrantes. Você foi chamado por Deus para isso. Dê uma olhadinha onde era que você vivia. Onde era que você vivia? Dá uma olhadinha para o teu passado, a tua história passada. Tem gente que teve uma história muito bela, muito linda, mas tem gente que teve uma história feia, nojenta, suja. Quando o Senhor o resgatou, estava na lama mesmo, estava até com dívidas grandes. E olha o que Deus fez da tua vida. Olha quem você é hoje. Examina quem você é hoje. Examina como é o seu comportamento hoje. Examina como é que você é visto hoje na sociedade na qual você está inserido. Imagina como é que as pessoas olham para ti. Alguém pode até dizer assim: este fulano era isso e era aquilo, mas imediatamente alguém diz: sim, era, não é mais, mudou, hoje é outra pessoa. Isso é motivo não só de gratidão, mas de alegria, de louvor, de felicidade. Você saber que alguém foi misericordioso com você, você saber que alguém lhe livrou até de uma situação difícil, de uma situação grosseira. Até gente jurada de morte já escapou nos átrios da casa do Senhor. E aí a pessoa fica se apegando a não obedecer um preceito bíblico e até questionando e incentivando outras pessoas a não fazê-lo. A dívida fica muito grande, meu irmão. A dívida fica muito grande, fica muito grande. E tudo que o homem semear, ele também ceifará. Plantou, colheu, vai colher. Tempo certo vai colher. Glória a Deus. Por que que a gente fica tão calado quando fala nessa história da gente contribuir para a obra? Se fosse assim, Deus vai te dar, viu? Deus vai te dar um caminhão, vai te dar uma carreta, vai te dar um avião, vai te dar um ônibus, vai te dar um carro, um BID. Deus, glória a Deus, a chave está aqui na minha mão já, ó, só a mão limpa e a chave. É todo mundo pulando de alegria. Só enganação, viu? A verdade é essa aqui que nós estamos vendo, ó, verdade pura, cristalina, a palavra de Deus que é a verdade. Nós iremos fazer um breve intervalo, meus irmãos, e nós iremos, com muita alegria no coração, contribuir para o santo trabalho do Senhor nosso Deus.
A Bíblia diz que a gente não deve contribuir do que não tem. Se Deus não faz nada por você, você é um pobre coitado, está precisando de uma oferta para tomar o café da manhã. Mas se Deus tem lhe abençoado, você precisa abençoar a obra de Deus, em gratidão a tudo que Deus vem fazendo por você, pela sua casa e pela sua família. Lembre-se, não desanime, Deus proverá. Será o hino que nós vamos cantar, o hino de número 4, não desanime, Deus proverá, Deus proverá. Quantas e quantas viúvas Deus tem abençoado, quantas e quantas famílias simples Deus tem abençoado, quantas e quantas pessoas que não tinham perspectiva de nada, Deus tem abençoado, porque elas resolveram semear, resolveram plantar, e aí nasce gloriosamente. Glória a Deus, Deus abençoe gloriosamente. Meus irmãos, os cristãos de todos os tempos são filhos segundo a fé do crente Abraão. Se você pegar bem direitinho a história de Abraão, a biografia de Abraão que a Bíblia apresenta, você descobrirá que Abraão foi um instrumento que Deus escolheu para, a partir dele, distribuir e espalhar a bênção para todos os lugares. E dele, os crentes, os cristãos dele, de Abraão, têm a herança das promessas, entre elas a da prosperidade mediante a obediência. Olha como é interessante. Vamos ler um texto, Gênesis 12, 1 até o 3, como Deus trabalhou com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abrão conhecia o Deus de Israel? Não, nem existia Israel ainda. Abrão tinha alguma intimidade com o Deus eterno? Não. Abrão vinha de uma família de idólatras. Mas Deus engraçou-se de Abraão, que chamava-se Abrão. Tem aquele hino: eu não entendo o que Deus viu em mim. O que foi que Deus viu em mim? Não viu nada, mas Ele me amou. O que foi que Deus viu em você? Ele te amou. Então Deus olhou e viu, e engraçou-se de Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio desse covil de idolatria, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Agora escuta, o anterior ainda. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra, Ele ainda iria mostrar. Na visão dos incrédulos, dos céticos, dos que são contra as bênçãos de Deus, Abraão correu um risco enorme. Abraão deu um passo no escuro, poderia ter caído num buraco. Porém Abraão, que chamava-se Abrão, ele atendeu a voz daquele que ele não conhecia. Ele deve ter sentido muita paz na vida dele, muita firmeza, muita segurança, muita estabilidade, e ele atendeu. Versículo seguinte: agora vem a promessa: far-te-ei uma grande nação. Primeira promessa, uma grande nação. E abençoar-te-ei, eu te abençoarei. Segunda promessa, terceira promessa: e engrandecerei o teu nome. Teu nome será conhecido, será um nome grande, e tu serás
uma bênção. Foi debaixo desta promessa que Abrão deixou a sua casa, a casa de seus pais, a sua família, e foi para uma terra que Deus lhe mostraria. Saiu andando como que no escuro, foi peregrino na terra da sua possessão. Deus cumpriu esta bênção na vida de Abrão. Veja 13:2 de Gênesis. Olha aí. E era Abrão muito rico. Muito o quê? É pecado o crente ser rico? É pecado ser avarento. E sabe que tem tanto crente pobre mais do que avarento? Tem crente pobre que é avarento, e tem crente rico que não é avarento. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Era a moeda da época, não tinha a moeda corrente como hoje, a cédula. A moeda era gado, prata e ouro. Era o que, Abrão? Muito pobre? Deus quer o seu povo pobre, miserável, vivendo na miséria? Não, meu irmão, essa ideia franciscana não cabe mais nos nossos dias. O Senhor quer que você seja abençoado. O Senhor quer que você seja uma bênção. Para Abrão, volta o versículo anterior, meu filho, por favor, primeiro, 12:1. Sai-te da tua terra. E aí nós podemos entender que Deus quer que nós saiamos do nosso eu, do nosso ego, da nossa mesquinhez, da nossa pequenez. Deus quer que nós saiamos dos nossos conceitos minimizados, fragilizados. Deus quer que nós saiamos disso, de uma visão curta, de uma visão pequena, de uma visão pobre. Então sai-te da tua terra. E vem para a terra que eu te mostrarei. Sei não, meu irmão. Eu conheço irmãos, eu conheço crentes, eu conheço não crentes, que saíram da mesmice em que vivia, da lamúria, da murmuração, da avareza, e Deus lhes abençoou grandemente. Grandemente. Fortaleza, tem um irmão que congregava conosco, ele era taxista. Aí por um problema ele teve que vender o carro, tal, ficou sem nada. Instrução muito pouca, não sabia fazer mais alguma coisa. Comprou na feira 1 quilo de cebola, 1 quilo de tomate, 1 quilo de batatinha, 1 quilo de cenoura, 1 quilozinho de pimentão, botou uma banca na frente da casa dele. E gritou: epa, aqui tem verdura. Aí os vizinhos começaram a comprar. Ele vendeu tudo. No dia seguinte ele não foi mais para a feira, foi para o Ceasa. Já comprou uns 2 ou 3 jacás, fretou um carro e trouxe. E começou. Dias depois ele botou um mercantil dentro da casa dele, derribou umas paredes lá, fez uma reforma, botou um mercantil. Dias depois ele conseguiu um ponto lá no Ceasa, aqui de Fortaleza. Ele ainda hoje tem esse ponto lá. Está velhinho, está com quase 90 anos. Os filhos é que trabalham, mas ele continua abençoado. Abençoado. Louvado seja Deus. Ah, quando Deus derrama, a bênção é total. Versículo seguinte: far-te-ei uma grande nação, muitos filhos. Depois a gente fala sobre essas 2 nações. Engrandecerei o teu nome, todo mundo vai conhecer. Rapaz, esse é aquele homem, era aquele senhorzinho que vendia banana na feira, olha, ele está com mercantil agora. Era aquela senhorinha que andava arranjando, procurando emprego nas portas das fábricas, ela agora tem um negócio próprio dela. Era aquela pessoa que andava vendendo pão para os outros, agora tem a padaria dele.
Era aquela pessoa que andava vendendo as tapiocas dos outros, agora tem a tapiocaria dela. Glória a Deus. E tu serás uma bênção. Versículo 3. Agora escuta o que é importante. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cuidado com palavras. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Jesus chegou em uma figueira, ela estava cheia de folha, mas Jesus não encontrou nenhum fruto. E a Bíblia diz que o Senhor disse: nunca mais coma ninguém fruto dessa figueira. No dia seguinte, quando eles voltaram pelo mesmo local, a figueira estava seca. A missão da igreja é abençoar, a missão do crente é abençoar, a nossa missão é abençoar. Ele conhecia o princípio do compartilhamento. Quando Abraão foi para a guerra dos 4 reis confederados que invadiram Sodoma e Gomorra, aquela coisa toda, e levaram Ló, Abraão venceu a guerra com 318 servos, não eram soldados, eram servos, não tinham habilidade em guerra, mas a bênção de Deus estava com quem? Com ele. As outras 4 nações tinham exércitos, tinham guerreiros habilitados. Abraão não tinha exército, tinha 318 servos que cuidavam das suas ovelhas, mas ele venceu a guerra. Glória a Deus. Dá para entender isso? Dá para entender o que é vencer uma guerra contra 4 exércitos bem preparados, com 318 servos que não sabiam nada de guerra? Nisso aí você vê o quê? A bênção de Deus. Pegou todos os despojos, tudo que eles tinham, Abraão pegou e trouxe. E de volta ele encontrou-se com um cidadão chamado Melquisedeque. E o rei de Sodoma veio também, fez uma proposta. Abraão disse: não, eu não quero nada, senão você vai dizer que você me enriqueceu. Quem tem me engrandecido é Deus. Eu quero só compartilhar com os soldados que foram comigo. Eles entendiam o princípio do compartilhamento. Cada servo que foi com ele, embora já fosse servo da sua casa, ele deu uma parte do despojo. Depois de tudo isso, Melquisedeque está aqui olhando, porque Melquisedeque trouxe a ceia para Abraão. Ele trouxe pão e vinho, aqui olhando a atitude de Abraão. Aí Abraão disse: agora, Melquisedeque, de tudo isso aqui, eu vou escolher tudo que tem aqui, e de tudo isso eu vou te entregar o dízimo. Melquisedeque não deu uma palavra sobre dízimo, ele só disse assim: bendito seja o Deus de Abraão. E ele disse: oh, é decisão minha, é atitude minha, é reconhecimento meu, é conversão minha, foi o Senhor que abençoou, de tudo isso aqui eu vou te entregar o dízimo. Ele reconhecia também o princípio da obediência. Quando o Senhor um dia lhe disse: Abraão, aquele filho que eu te dei na tua velhice, aos 100 anos, eu quero que você me devolva esse menino. Já pensou? Meu filho caçula não está aqui, mas está aqui o do meio, 45 anos. Aí Deus diz assim: Edivelto, eu quero o Júnior para mim agora, e você vai me entregar o Júnior de uma maneira bem esquisita, uma maneira que eu nunca pedi para ninguém. Quero que você pegue o Júnior e o sacrifique em cima de um altar.
Abraão questionou alguma coisa com Deus? Abraão refugou? Abraão nem conversou, porque tem gente que não sabe viver, diz tudo o que sabe, mas não sabe o que diz. Se Abraão tivesse pelo menos conversado com a esposa dele, que Deus havia pedido para sacrificar o Isaque, ele é que teria sido sacrificado. Sara não ia deixar, o filhinho da velhice dela, ela com 90 anos, feito uma mocinha de 20, com um bebezinho no colo, dando de mamar, e agora deixar Abraão tocar fogo nele, em cima de um altar, deixaria não, ainda estava correndo por aí. Abraão disse: Sara, eu e o meu filho, nós vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. O sacrifício era também uma forma de adoração. Pegou os servos, pegou os jumentos, partiram na direção do monte que Deus indicara. 3 dias depois, avistou o monte. Aí pegou os servos e disse: vocês fiquem aqui segurando os jumentos, viu? Você sabia que tem gente que só serve para segurar jumento mesmo? Não dá nada na obra de Deus, não dá nada. Você luta de um lado, luta do outro, peleja para cima, peleja para baixo. Você tem hora que bota nos braços, bota no ombro, tem hora que você... mas não dá nada. Quanto mais você quer ajudar, mais a pessoa só quer segurar jumento. Mas também Abraão não disse para eles o que ia fazer lá em cima. O propósito estava afirmado. Princípio da obediência. Quando chega lá, ele prepara tudo, amarra o menino, põe sobre a lenha, pega o cutelo com o coração traspassado, levanta a mão, e quando ele desce a mão, o anjo diz: epa, para, você não vai fazer isso. Foi só uma prova, foi só uma experiência. Mas você sabe, hoje tem gente que não sabe passar prova, não sabe passar por experiência, não sabe passar nenhuma coisinha, já fica trombudo, já fica cara feia, já fica, não sei o quê, isso é maltrato, isso é não sei o quê, meu amigo. Deus experimenta o seu povo. Todos nós passamos por provas, por testes. E ainda disse o anjo: agora eu sei que tu temes a Deus. Então, ainda estava com dúvida aquele anjo, viu? Ele conhecia esse princípio de obedecer, e obedecer é melhor do que sacrificar. E ele conhecia o princípio da semeadura. Semeadura. A Bíblia diz que tudo que nós semearmos, tudo que o homem semear, isso também colherá. Se a gente semear semente de qualquer espécie, ela vai brotar e ela vai produzir. Mas se a gente semear nada, vai ter nada. Nada vezes nada é nada. Nada mais nada é nada. Nada dividido por nada é nada. Nada menos nada é nada. Nada é nada. Aí você vê um montão de gente reclamando: pastor, não tem nada, irmão, não tem nada, irmão, eu não tenho nada, irmão, não tem nada. Tem não, porque é nada. É nada. Não tem um grão que possa semear, é só nada, nada, é nada. Experimente, faça o teste, atenda ao que disse o Senhor através de Malaquias: faça a entrega na casa do tesouro e depois faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso uma janela. E se ele abrir uma porta, meu irmão, aleluia, ele abrindo uma janela, ele diz que vai ser tão grande a bênção, que dela vai ter uma grande fartura. Mas se ele abrir uma porta,
Porque tem hora que Deus abre uma porta, tem hora que você está apertado, está sem respirar, está com o nariz todo dentro da água, aí o Senhor diz: ó, eu te conheço, eu sei quem você é um abençoador, ó, a porta está se abrindo para você, é uma porta, não é uma janela não, é uma porta, aí, uma porta onde não tem porta, eu vou abrir para você. De Abraão, o Senhor disse: eu conheço Abraão e sei que ele há de ordenar a sua casa depois dele, por isso vou abençoá-lo. Ele conhecia o princípio da honra. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3 e 9. Olha ali na tela, aqui, né? Honra o Senhor com os teus bens. Não é só com a palavra, não, com a conversa. Não, ali, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Não, pastor, só ir para o culto eu já estou fazendo muita coisa. Pastor, já vou ao culto 2 vezes por semana, é muita coisa. Tu acha, meu irmão? Tu acha, minha irmã? E lendo ali: honra o Senhor com os teus. E os teus bens quem te deu? Quando nós nascemos, nós já trouxemos todos os bens que nós temos hoje? Quem trouxe? Quem trouxe bens? Nada. E com a primeira parte dos teus ganhos. Próximo versículo. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa semente que a gente lança na obra de Deus, quer seja dízimo, quer seja oferta, quer seja primícia, quer seja uma oferta especial, quer seja um voto, o Senhor recebe como honra. O meu servo está me honrando, a minha serva está me honrando, está me valorizando, está valorizando o que eu tenho feito por ele e por ela. Assim, a bênção foi transferida pelas gerações. A bênção passou de Abraão para Isaque, de Isaque passou para Jacó, de Jacó passou para os seus filhos, e esta bênção espalhou-se hoje em todo o território da Palestina. O povo judeu é o povo mais abençoado da terra, é o povo que mais contribui, é o povo que melhor contribui, mas é o povo mais abençoado, abençoado financeiramente, abençoado economicamente, abençoado intelectualmente, abençoado nas descobertas, abençoado no empresariado, abençoado nas tecnologias. Tudo que é tecnologia de ponta tem começo lá na nação de Israel. Embora perseguida, embora todo mundo querendo destruí-la, mas é um povo sobre quem está a mão do Senhor. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, minha querida irmã, reflitamos, façamos uma reflexão. Tudo que nós temos veio do Senhor, inclusive a vida e o ar que respiramos. Se o Senhor fechar essa torneirinha de oxigênio aqui, 5 minutinhos, e todos seremos cadáveres. É dele. É dele. Conta-se que um cidadão adoeceu e passou alguns meses hospitalizado, ficou bom, e quando veio a conta do hotel, do hospital, digo melhor, ele olhou que o que era mais caro era o uso do oxigênio. Ele olhou assim para a pessoa que trouxe a conta, o administrador, e ele disse: o senhor está achando caro? Ele disse: não estou achando caro não, estou me lembrando quanto é que eu devo a Deus, viu? Você percebeu?
Quanto é que eu devo a Deus? Porque desde que eu nasci que Ele me dá oxigênio. Se Ele for cobrar o oxigênio que Ele me deu a vida toda, eu passei 1 mês aqui, 2 meses, estou com essa conta todinha só por causa do oxigênio. Imagina a conta que eu tenho com Deus pelo oxigênio que Ele me dá para eu viver todo dia. Ele não deixa faltar 1 minuto só o oxigênio. Se Deus fosse cobrar o nosso oxigênio, né, irmão? O oxigênio que nós usamos, como seria? Sejamos, meus queridos irmãos, cada vez mais compreensivos nessa parte. Entendamos que Deus quer nos abençoar, mas precisa de atitude de nossa parte. Existe uma palavra na vida do direito, que o direito não socorre ao dorminhoco. Ou seja, o direito socorre a quem o provoca. Deus precisa que a gente haja. Se a gente agir, a reação de Deus é tremenda. Se a gente agir, Deus abençoa. Os 3 moços disseram: não vamos para a fornalha ardente, pode nos jogar lá. Se o nosso Deus quiser nos livrar, nos livrará, senão nós não entraremos. Isso foi a ação deles. Qual foi a reação de Deus? Gelou a fornalha aquecida 7 vezes mais, e ainda botou o 4º homem passeando com eles. A ação de Daniel: vou para a cova dos leões, mas não deixo de orar 3 vezes ao dia ao meu Deus. Qual foi a reação de Deus? Os leões perderam a ferocidade. Daniel passou a noite todinha brincando com os leões, quem sabe até servindo de travesseiro. Teve que ter uma ação. Se nós agirmos, tem até um hino que diz: se começarmos a orar, esse templo treme. Se a igreja agir, se o crente agir, a reação de Deus é tremenda, a reação de Deus é maravilhosa. Pedro disse: é o Senhor. Sim, pois eu vou acreditar, só se eu andar também por cima da água. Posso ir? Pode vir. Pedro teve uma ação. Qual foi a reação do Senhor? Transformar a água em concreto. Ele pisava por cima da água como se fosse no concreto. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Se tiver uma ação de nossa parte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e me buscar, e me clamar, e fizer, o que diz a Bíblia? Eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. As suas finanças podem ser saradas, meu irmão. As suas finanças, que certamente ou poderá estar enferma, o Senhor sarará as suas finanças, mas você tem que ter ação. Ação. Se você tiver ação, a reação certamente o Senhor Deus tem. Glória a Deus. Próxima semana, se Deus permitir, nós continuaremos ainda falando sobre a situação financeira do cristão. Mas se lembre, se tiver pouca farinha na panela e pouco azeite na botija, o princípio é o do compartilhamento. Ainda vou citar para vocês uma outra viúva que o marido deixou-lhe uma dívida e os acreedores queriam levar seus 2 filhos como servos. Ela foi ao profeta e perguntou: profeta, o que eu faço? Ele disse: que a senhora tem? Qual foi a primeira resposta dela? A tua serva não tem nada. O costume de esconder as coisas é tremendo, né? A tua serva não tem nada. A tua serva não tem senão um pouquinho de azeite que sobrou. Tem um azeitezinho, não tem? Pronto. Tem um comecinho, tem, então pronto. Tem uma coisinha de fé, tem, então pronto. Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, tem, então pronto. Tem um comecinho, tem uma coisinha, tem. Aleluia! Vá, e esse restinho de azeite que você tem vai ser o maior milagre na sua vida. Essa coisinha pouquinha que você tem, compartilhe, seja fiel, e você vai ver o milagre da multiplicação na sua vida. Deus te tirará de qualquer cisterna cheia de lama rota e te colocará no lugar de destaque.
O Senhor disse a Abraão: sai desse buraco aí, sai do meio dessa idolatria, que eu te engrandecerei e farei o teu nome grande. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe.